Bem, meus amigos, vamos continuar aqui com essa revisão dos principais conteúdos que o engenheiro de automação utiliza aí na sua vida de trabalho, de projetos, tá? Hoje vamos estudar pneumática e hidráulica, apenas uma abordagem geral, né? Sendo que vocês já tiveram essa matéria especificamente. Eu acredito que já tenham tido matérias similares, tá? Mas vamos fazer uma revisão para a gente poder partir para os nossos projetos, né? Então eu deixei dois vídeos sugeridos aí, eu vou colocar também na descrição na sala do Classroom, tá? Um é de válvulas pneumáticas na prática, então tem um vídeo lá que eu contei no canal UP Engenharia, onde tem várias válvulas pneumáticas, ele vai mostrando cada uma, qual é a simbologia dela. Então vocês assistam, por favor, para complementar o assunto. E uma outra é da própria Festo aqui, que uma parte sobre hidráulica básica, tá certo? Então tem esses dois vídeos aqui, se possível assistam para complementar nosso estudo. Então, os sistemas pneumáticos ou hidráulicos consistem em transformar a energia contida em fluidos, tanto para se obter dados como para a utilização e transformação dessa energia, tá certo? Então você pode utilizar, por exemplo, a energia em fluidos em um sensor e a partir disso obter dados como pressão, vazão, etc. Ou também você pode colocar ela em um atuador para ele atuar, para ele fechar uma válvula, por exemplo, para tirar um motor. Então é a maneira de usar a energia contida em fluidos, né? Esses fluidos podem ser o ar ou os mais viscosos, como os óleos, tá certo? Ou outros fluidos também, a água. Então, o importante é utilizar a energia de fluidos. Quando a gente está falando de fluidos, a gente está falando já de hidráulica, né? Então, pneumática especificamente, quando estiver falando de pneumática, a gente está falando especificamente do fluido ar. Do ar comprimido, na verdade, né? Princípios fundamentais utilizados nos sistemas pneumáticos e hidráulicos são compressibilidade e expansibilidade, tá certo? Então, compressibilidade, que ele vai representar ali a mudança do volume devido à pressão, tá certo? Então, você vai comprimir um fluido e fazer com que ele transmita essa força através de outro caminho. E a expansibilidade, ele vai mudar o volume devido à elevação da temperatura, tá? Então, você vai ter ali um fenômeno que vai causar uma mudança de temperatura, vai expandir esse gás, né? E você vai utilizar uma forma de utilizar essa... Você vai desenvolver uma forma de utilizar essa característica do fluido. Em termos práticos, o que a gente vai considerar para a construção do sistema mecânico ali na prática, ali, né, no mais grosso possível ali, você vai utilizar o princípio de Pascal e termodinâmica, tá? Mais especificamente aquela equação de Pascal dos fluidos, tá? Então, F1 sobre A1, 2 sobre A2, e aqui a equação geral dos gases, tá? Então, para você fazer uma aproximação ali do que você desenvolveu, você pode usar essas equações aí, tá? Mas é claro que se você quiser desenvolver equipamentos mais precisos, você vai ter que usar as equações diferenciais e as equações que envolvem viscosidade e outros fatores, como por exemplo, qual é o tipo de fluido, né? Se ele é se ele é monoatômico, diatômico, etc. Então tudo isso vai incluir na equação de gases e tal. Você vai ter que usar a equação de Bernoulli, então tem uma série de outras equações, né? Mas a grosso modo, para você fazer ali o projeto básico, tá? Você pode fazer o projeto básico ali do sistema de pneumático, por exemplo, você vai usar essas equações aí. Para a construção de equipamentos como atuadores, motores, são necessários conhecimentos obtidos mecânica dos fluidos e termodinâmica, tá? Então, se você quiser realmente desenvolver equipamentos para essa área, né? Que inclusive aqui no Brasil, por exemplo, nós temos aí empresas que desenvolvem equipamentos aí na área de automação, por exemplo, nós temos a WEG, né? E praticamente poucas outras, né? Que desenvolvem algumas outras coisas, tá? Então essa é uma área que tem muito promissora para o Brasil, desenvolver sensores, desenvolver equipamentos de automação. Uma área que precisa de gente, né? Para que se você fizer uma empresa para construir essas coisas, realmente você vai ganhar muito dinheiro. Sistemas hidráulicos pneumáticos. Então,
O que você vai ter que saber, você saindo da faculdade, entrando na indústria ali para trabalhar, entrando para fazer um projeto, você vai ter que saber ler e identificar desenhos de linhas, tá? Então, você vai ter que saber ler, identificar, você vai ter que saber ver o desenho e saber, por exemplo, se alguém te mandar um projeto para você lá de fazer uma linha de distribuição de ar pneumático, você vai ter que ler o desenho, saber onde você vai instalar, saber como você vai instalar, saber quais são as peças que você vai comprar para instalar, qual é o tipo de solda, tá certo? Quais são os profissionais que você vai ter que contratar para construir o que você quer. Enfim, essas coisas que você vai ter que saber. Especificar o tipo de tubulações, conexões e equipamentos a serem utilizados de acordo com as condições de pressão, temperatura e vazão, tá? De acordo com a NFPA, classifica-se como sistema hidráulico quanto à pressão nominal. Então, baixa pressão até 14 bar, tá certo? Então, se você vê o sistema na sua empresa aí até 14 bar, você está trabalhando com sistema de baixa pressão. De 14 a 35, média pressão, tá certo? E de 35 a 84, sistemas de média alta pressão, tá? Acima de 84, nós temos sistema de alta pressão até 210 e acima de 210 bar, sistema de extra alta pressão, tá certo? Então, o que vai ser comum, o comum, né, de se trabalhar é dentro dessa faixa aqui, ó, média, né, baixa, quer dizer baixa até a alta pressão. Então, se extra alta pressão vai ser muito difícil de você encontrar, né? Vai encontrar já em algumas aplicações específicas aí, como hidrelétricas, propulsão de foguete, essas coisas. Então, para você saber identificar o desenho, a primeira coisa que você tem que entender é o que são isométricos, tá? Então, quando você chegar na indústria, você vai se deparar muito com desenhos de isométrico, né? E desenhos isométricos nada mais são do que desenho de tubulações, tá certo? Desenho de tubulações de forma isométrica, né? Considerando os ângulos isométricos, tá? Com angulação de 120 graus. 120 graus, tá? Então, fazendo isso aqui, você vai ter X, Y e Z, e você vai fazer um desenho com dimensões, né? Ele não precisa ser escala real, tá certo? Ele precisa representar as dimensões das tubulações e as conexões e válvulas que você vai utilizar na sua linha, tá? Então aqui, por exemplo, eu tenho um exemplo de isométrico, né? De isométrico, tá certo? Como vocês podem ver claramente, nós temos aqui o fluxo do fluido, né? Então você tem que representar o seu fluxo do fluido no isométrico, né? Então temos uma válvula aqui. Aqui temos um joelho ligado por flange. Como eu sei que é ligado por flange? Porque esse símbolo aqui, ó, ele já me diz que é um símbolo de ligação por flange, tá certo? Se fosse um ponto assim, por exemplo, seria ligação por solda, tá? Então, isso que é importante você compreender em isométrico, tá? Saber identificar a linha. Geralmente você vai ter que colocar aqui as medidas, tá? Então, por exemplo, quando você coloca aqui 2.000 milímetros, por exemplo. Então, quando você vai chamar... quais são os profissionais que realmente montam isso aqui para você? São os caldeireiros e soldadores, tá certo? Então, os caldeireiros e soldadores. Quando a gente está falando de tubulação, a gente tem que chamar os caldeireiros e soldadores, né? Geralmente, quando você trabalha aí na indústria, aí, você geralmente contrata uma empresa terceirizada já para fazer esse serviço, né? Você faz o desenho, você faz o isométrico da tubulação, e aí você contrata a empresa, e aí a empresa ela vai só construir para você, né? Então, ela já tem esses profissionais, tá? Então, você, por exemplo, você vai ter que identificar qual é o tubo, qual é a pressão que ele aguenta, né? Dependendo da pressão, dependendo do que você vai querer identificar qual é o tubo, né? Qual é a norma que você precisa que o tubo seja comprado de acordo com norma tal, né? Geralmente, para tubos de média e alta pressão é a norma ASME. E você vai identificar ali qual é o tipo de solda a ser utilizado, tá? Geralmente, para média e alta pressão é solda primeiro argônio e depois um acabamento com solda de eletrodo. Tudo isso vai estar indicado no seu projeto, e a partir disso você vai contratar lá uma empresa para construir, né? Para construir. Então aqui, por exemplo, a gente tem aqui um ponto, né, de saída, né, que vai para uma PV, né? Então aqui a gente pode botar aqui, por exemplo, algum sensor, né?
algum sensor, alguma saída para fazer um bypass, por exemplo, nessa rede. E assim por diante, tá? Então você olhando aqui, você já sabe mais ou menos como que vai ser construído a sua tubulação, tá certo? A sua tubulação. X, Z, né? X, Z e Y. Aqui, ó. Beleza? Então aqui tem um exemplo, tá? Então observe esse exemplo aqui, ó. Eu tenho uma tubulação de 8 polegadas. Aqui eu tenho um T ligado por solda. Um T de redução de 8 para 6, ó. De 8. Aqui vem 8 polegadas, aqui vai 6. E aqui eu tenho um joelho ou curva 90 graus, também ligado por solda de 6 polegadas. Aqui eu tenho um T de 6 polegadas, aqui uma espera aqui com flanges, tá? Então, uma flange e uma outra tampa, tá certo? Então, tem aquela flangezinha. E aí tem a tampa em cima. Tampando aí para deixar uma espera aí, para depois instalar uma válvula, por exemplo, para depois instalar uma outra tubulação, tá? Então, geralmente a gente utiliza isso aqui quando você vai fazer um outro caminho. Você pode parar lá a linha durante só um dia. Você vai fazer instalar esse T aí, deixar a espera lá e vai construir toda a outra linha para depois só conectar. Válvula de gaveta, tá? E aí nós temos vários pontos aqui, ó. Tudo isso aqui, isso aqui tá em norma, tá certo? Tá em norma. Eu vou deixar para vocês aí, eu vou passar um exercício sobre isso, mas eu vou deixar para vocês aí um resuminho que eu peguei, tá? Eu não me lembro de qual faculdade é, no arquivo de uma faculdade aí, eu acho que é de algum IF, que eu achei bacana lá. Ele é bem rapidinho, você 7, 8 páginas, tem lá todos os símbolos, tá certo? Como utilizar sobre isométrico. Então você olhando aquilo ali, se você quiser guardar para você, achei muito bom aquele resuminho, tá? Tenho guardado ele. E aí você, quando tiver na prática aí que precisar fazer um projeto de tubulação, você já pega ele, já vai desenhando, já vai pensando, vai ajudar você bastante, tá certo? E aí você também, né, no seu projeto você vai ter que indicar ali todos os itens, né? Por exemplo, aqui, ó, tubo de 6 polegadas, quantidade 3 metros, ó, tubo de 6 polegadas, quantidade 3 metros, tá? O schedule 40, tá? O schedule é a espessura da parede do tubo, tá certo? Norma SME B3610, tá certo? Então, você vai identificar, quando você tem identificando isso aqui tudinho, você vai chegar, o cara vai lá na loja por exemplo, lá na Tuboaço, por exemplo, na Tuboaço. E aí ele vai chegar, eu quero esse tubo de 6 polegadas, schedule 40, a SME 3610, né? E aí a gente vai vender lá, ó, a quantidade, vai te vender um tubo, por exemplo, se for 3 metros, né? Que o tubo ele é vendido de 6 metros, tá certo? Esses tubos aí são vendidos de 6 metros. Esses tubos são vendidos de 6 metros, esses daí especificamente. E aí se você precisa de 5 metros, você vai usar 6 e vai descartar um, né? E aí é importante saber essas coisas para comprar, por quê? Porque o valor desses itens são elevados, tá certo? São elevados. Então se você faz lá um projeto e compra 50 tubos, e tá errado depois, para trocar, meu amigo, vai ser muito difícil, tá certo? Vai ser muito difícil, vai ser muito complicado, né? Então é bom você especificar direitinho, né? Saber, você vai lá na norma, saber qual é a pressão que esse tubo aguenta. Se ele aguentar a pressão que você quer de trabalho, beleza, você pode utilizar ele. Se ele não aguentar, você tem que ir para outro schedule maior, por exemplo, ou menor, né? Se for uma pressão muito mais baixa, você pode ir para um menor para economizar dinheiro. Então eu peguei esse trecho aqui, ó. Vou pegar esse trecho aqui, ó. Tá? Esse trechinho aqui. E aí vou mostrar a foto para vocês como que fica. Então tem aqui o T, tá? De redução de 8 para 6, tá certo? Esse T aqui, ó. Esse T aqui de 8 para 6 ligado por solda. Então tá bem aqui ele, ó. Olha a solda. Aqui é 8 polegadas, tá? E aqui sai 6 polegadas. Tá certo? Então, a redução dele na verdade aqui, ó. Aqui é a solda, né? Solda. E aqui sai 6 polegadas, tá? Aqui sai 6 polegadas. Aí vem outro joelho aqui, ó. Outro joelho. Tá?
outro joelho. Aqui a ligação dele por solda, tá certo? Aqui a solda aqui que já tá até pintada. E aí vem um outro T com a espera para flange. Então tá aqui, ó. Esse T e tá aqui a flange, ó. A flange com a espera, né? Então tampão aí, tá certo? E aqui a gente tem uma válvula de gaveta, né? Uma válvula de gaveta aqui, ó. E aqui uma outra saída para fazer um bypass, né? Que é essa daqui, tá? Então você identifica você faz esse desenho, você identifica, e aí fica fácil para a empresa que vai construir poder fazer o seu projeto, né? Se vocês observarem aqui, a gente tem aqui de novo, novamente aqui aquela válvula, essa daqui, ó, tá? Essa válvula aqui, e ela tá bem aqui, ó, tá certo? E como vocês podem ver, né, esse tubo especificamente para essa pressão que vai ser utilizada aí, vai ser a solda de argônio depois do eletrodo, tá? E aí tem uma norma específica para isso, tá? Geralmente esses tubos aí, depois que você faz, você tem que chamar um cara que se chama inspetor de solda, né? Inspetor de solda, que é um profissional que ele é formado em engenharia mecânica ou engenharia naval ou metalúrgica com o certificado de inspetor de solda. E aí ele pode fazer a inspeção de solda. Então tem até, dependendo do tipo de tubo que você for instalar, tem 2 níveis de inspeção de solda, né? Tem um que é um certificado, o outro que é um outro mais além, tá? E geralmente os profissionais aqui de Manaus que eu conheço que fazem isso, na verdade eu só conheço um, ele cobra R$1.000 por ponto de solda. Então ele vai chegar aqui, vai analisar esse, vai te cobrar R$1.000 por ponto de solda, né? Então ele vai te dar uma inspeção, vai fazer um laudo, tá? Para te dar um ok, falar, ó, essa solda tá ok, pode utilizar. E aí também depois tem norma para pintura, tá? Então tem que ser um tipo de, dependendo da área que você está trabalhando, que você está instalando tubo, tem que ter um tipo de pintura adequado. Tem que ser uma tinta adequada, tem que ser uma cor adequada também, tá? Mas o mais importante, antes de você começar todo o projeto, para você que vai projetar, é saber ler e interpretar desenho, saber olhar para um ambiente 3D e falar como que vai passar a tubulação, entendeu? Fazer esse desenho para poder sair do papel e construir na prática. Depois você vai ter que saber fazer também na área de automação, que você vai utilizar muito, né? Na parte de pneumática, são esquemas hidráulico pneumático, tá? E para você saber esses esquemas, você tem uma norma que ela padroniza os símbolos de válvulas, tá? De equipamentos pneumáticos e hidráulicos. Ela tem uma padronização, digamos assim, uma padronização. Essa norma é a ISO 1219, NBR ISO 1219, tá? Eu vou deixar para vocês aí também no material, tá? Eu tenho essa norma. Então é muito difícil a gente conseguir decorar todos os componentes, tá? É muito difícil. Então geralmente o que você vai fazer? Você vai lá na norma, você pega a norma, vê o que é o negócio, tá? Vê o que é o negócio, aí você olha o projeto, vamos supor que alguém fez o projeto para você, você olha o projeto, aí você sabe identificar, tá certo? Outra maneira também de você saber cada coisa é você baixar o programa Festo Fluid Sim, tá? E lá nele também você tem ali a identificação das válvulas, tem o modelo, tá certo? Tem o modelo, inclusive tem a fotinha, tudinho, tem a opção lá para você clicar lá para ir atrás da fotinha. E aí você vai compreender melhor, né? E aí você vai ter que fazer um padrão aqui, um desenho, um esquema hidráulico pneumático, que ele vai ser, para você começar a entender ele, você vai ter que entender ele inversamente ao esquema elétrico. O esquema elétrico, o fluxo de energia é de cima para baixo. Já no esquema pneumático hidráulico, o fluxo de energia é de baixo para cima, tá? Então geralmente a gente tem aqui no primeiro nível, a gente tem o fornecimento de energia, né? Fornecimento de energia, então compressor, reservatório de ar, a unidade de manutenção, tá certo? E aí depois a gente vem para a entrada de sinais, tá? Então tem os elementos de entrada, que são válvulas com ativação manual, sensores pneumáticos, etc, tá certo?
E aí nós temos também depois os elementos de processamento, né, como válvulas lógicas, tá? Então nós podemos fazer lógicas também. Existem válvulas que elas funcionam normalmente fechada, ela é normalmente aberta. Se uma válvula normalmente fechada passa o tubo por ela, ela vai acionar diretamente, e aí ela pode acionar outra, uma válvula que é normalmente uma via dessa válvula normalmente fechada pode acionar uma válvula que é normalmente aberta para ela ser acionada e assim por diante. Então você pode fazer uma lógica também utilizando o circuito pneumático, tá certo? E aí nós temos o sinal de saída, que são os elementos de controle, né? Como por exemplo uma válvula direcional e a execução do comando final, que são cilindros, motores e entre outros, né? Então basicamente nós temos aí os atuadores.